Olá, Librianas! Sejam bem-vindos para a previsão de tarô do mês de agosto de 2018. Desejo a todos uma excelente leitura. Gosto muito do método da estrela e de utilizar os arcanos maiores e menores para as clarificações. Espiritualidade, saiu a morte. Família, saiu o imperador. Amor e relacionamento, saiu a força. Trabalho, saiu a roda da fortuna. Trabalho e finanças. Mudanças previstas para o mês de agosto, saiu o julgamento. Algo vai ser resolvido. Futuro e conselho do tarô, o eremita. Clarificações dos arcanos menores. Espiritualidade, saiu a morte e o 6 de espadas. Então, qual é a mensagem da espiritualidade para vocês? Eu sinto que vocês estão passando por uma situação um pouco difícil. Eu não consegui ainda enxergar aqui qual é o setor mais afetado, certo? Mas quando a carta da morte aparece, ela fala de um sofrimento bastante intenso e imenso, inclusive que dificulta bastante dormir, descansar. Você se sente bastante cansado durante o dia, certo? De tanto pensar, e também alguns de vocês podem estar muito feridos, magoados, com algum rancor no coração, certo? E a mensagem é que essa fase vai passar, é só algo temporário e que isso vai ser para o seu crescimento interior, para o seu crescimento pessoal. E você sairá assim, mais forte de tudo isso, mais maduro, mais experiente. E quando se curar desse processo, vai ver que isso foi importante para você, isso que você passou. Então a carta do 6 de espada está falando aqui que essa fase já está perto de passar. E no mês de agosto você vai ter uma sensação maior disso, de que algo
está chegando ao fim e que lhe trará muito alívio. Então, a carta da morte lembra aqui que é importante desapegar, saber que nem nada é para sempre, como morrer, né? A coisa mais certa da vida é a morte. Então, tudo é temporário. Então, a mensagem da morte é: desapega. Uma linda mensagem da espiritualidade para vocês. A carta da família saiu o 9 de paus e saiu o imperador. Se vocês estão passando por alguma dificuldade de ordem familiar, que inclui marido, esposa, filho, tudo que é todas as pessoas que são ligadas a você de forma familiar, inclusive pessoas que não são já não são oficialmente da família, como noivos, alguém que você tem um laço muito forte. Então o imperador aparece aqui para dizer assim: tá na hora de agir, tá na hora de resolver, não deixar pendências. Pode ser a questão aqui da morte, né? Tá na hora de resolver, tá na hora de não deixar pendências. Ele é o construtor, ele é o líder. Ou seja, se é para ser uma coisa boa, ele vai até o fim para executar. Mas também se ele vê que não é algo de futuro, que já não adianta mais ficar insistindo nisso, ele simplesmente desiste, certo? Então é uma pessoa que resolve, é uma pessoa que entra em ação em prol dos seus objetivos. E a carta aqui do 9 de paus está falando que você tem todas as condições de superar qualquer desafio. Então, esse homenzinho aqui, ele está vendo que existe uma dificuldade, que existe uma barreira, mas que essa barreira pode ser sim vencida. E que a força para superar isso vai partir dele. Ele já enxergou isso, tá vendo aqui pela expressão dele? Então, não sei, como a leitura para muitas pessoas, eu não sei o que está se passando. Mas chegou a hora de resolver, certo? Amor e relacionamentos. Eu vejo aqui que essa carta da morte está muito ligada à questão sentimental, amorosa, às emoções, que pode estar bastante ligada à questão familiar, né? E a questão também em relação à parte amorosa. Então, a carta da força, quando aparece, é quando o casal vem passando por alguma dificuldade e que vai ser preciso usar a sabedoria, a inteligência, o perdão, em função de resolver esse problema, certo? Tá vendo aqui que essa mulher mostra que tem muita sabedoria e que ela tá do lado do leão, não tem medo dele, ela simplesmente está segura e tranquila ao lado dele. Então essa carta nos representa a força que às vezes desconhecemos e possuímos para enfrentar qualquer dificuldade. E aqui, quando chegamos no 8 de copos, já decidimos agir em função da nossa felicidade. Já decidimos tomar ações, mesmo que sacrificantes, em prol disso. Então, o que significa, Renata? Alguns de vocês estão passando por dificuldade de ordem familiar e poderão vir a decidir enfrentar as dificuldades e simplesmente de lutar pelo relacionamento, lutar pela relação, tá? E alguns de vocês podem vir a simplesmente a perceber que existe algo interior que precisa ser tratado. Pode ser um medo, uma insegurança, pode ser um apego, um ciúme. Então, assim, que isso precisa ser resolvido e vai exigir muito empenho, muita força. Mas, Renata, e se de repente eu achar que isso é muito difícil de ser superado? Possa ser que alguns de vocês decidam desistir, certo? Mas aqui a carta da força não aconselha isso, aconselha você simplesmente lutar e superar as dificuldades. Que as mais difíceis a serem superadas são as interiores, certo?
Mas eu não tenho um relacionamento, então o que pode ser? A carta da força fala de atração, de magnetismo, de você encontrar uma pessoa que mexa com você de verdade e que você sinta aquela intensa vontade de estar com ela o tempo todo, certo? Mas a carta do Oito de Copas fala que para tudo isso acontecer, principalmente as coisas mais intensas, precisamos estar prontos, preparados para viver um grande amor, uma grande história. Então é preciso um trabalho interno, antes de tudo, para que você esteja realmente pronto para esse novo relacionamento. Trabalho e finanças. Se vocês estavam passando por alguma dificuldade, certo? Alguma preocupação de ordem financeira, que é bem representada aqui no 4 de ouros, a situação irá melhorar no mês de agosto. E essa carta aqui está muito ligada à providência do destino nas soluções dos problemas. Então, se vocês estão passando por alguma dificuldade financeira e no trabalho, graças a Deus, em agosto já vai ter uma sensação das coisas estarem fluindo melhor, certo? E para quem não tem emprego, algo pode acontecer, algo que você não estava esperando, uma oportunidade inesperada e que vai ser muito boa para você, vai te tirar da situação de preocupação. Mudanças previstas, tá bem isso mesmo, sabe? Então, assim, eu acho que com relação ao relacionamento vai demorar um pouquinho, inclusive pode até se estender depois de agosto, porque vai exigir de vocês uma mudança interna, então isso se constrói devagar, certo? Mas em relação ao trabalho, em relação ao dinheiro, vai haver melhora e vai ser devido ao seu esforço, dedicação, empenho. Essa carta aqui é a carta do julgamento e também é a carta que as coisas são resolvidas segundo o seu merecimento, certo? E aqui está falando de reconhecimento e merecimento, com a questão com a carta do 3 de ouros. Então vai ser muito bom em agosto em relação ao trabalho e dinheiro. Futuro e conselho do tarô. Então, eu vejo que é mais em relação à parte emocional mesmo, que vai exigir de vocês um pouco de trabalho interno, de autoconhecimento, de entender o que está afetando tanto você, se realmente são as outras pessoas, ou se realmente é algo em você que não está conseguindo lidar com as situações, com os problemas, certo? Eu vejo que é bem de ordem familiar, superar bloqueios, barreiras, dificuldades aqui na família. E o conselho da morte aqui de desapegar, de seguir em frente, superar ressentimentos e rancor. Então, tá falando bastante disso aqui, tá na hora de agir, de buscar meditar, estudar um pouco sobre espiritualidade, de entender o que acontece, por que você reage assim a certas situações, ou porque não consegue se relacionar de forma mais equilibrada. Então tá na hora de se reconhecer, ou melhor, de se conhecer mesmo de fato e de agir em função disso, na hora de estudar sobre espiritualidade, amor, relacionamentos e como é que você reage em função disso tudo. A outra coisa, não está na hora de resolver nada, tá? Se alguns estão pensando aqui em terminar, não está na hora. Dá mais um tempo, tentar entender melhor a situação. Depois desse estudo que está aqui sendo indicado para vocês, talvez vocês enxerguem alguma solução, vendo aqui a luzinha na mão dele, e tenham mais clareza para tomar qualquer decisão. Então, pessoal, a leitura fica por aqui. Um grande abraço e fiquem com Deus.